Então, mas eu como designer eu cresci muito, como ilustrador também. E o meu sonho, assim como o Atlas, era o quê? Era uma coisa que tecnicamente eu não tinha conseguido fazer antes, que eram os mapas num estilo mais Senhor dos Anéis, aqueles mapas do Tolkien, sabe? Ficou E, top. e o RPG, que trabalha muito essa pegada, assim, né, topográfica do mapa. Então eu pensei assim, cara, eu vou fazer com a Thomas Nelson, mas eu quero refazer um Atlas totalmente novo, em que eu fizesse novos mapas nessa pegada mais fantástica, assim, né, porque a Bíblia é um negócio fantástico. Então eu queria essa pegada, né, do universo da fantasia para apresentar esses mapas. Aí o meu desafio era fazer o mapa mais difícil de todos, que é o da Palestina, né? Então, justamente esse território que é o mais complicado. Então, eu me propus, eu vou ilustrar esse mapa. E trabalhei muito em cima dele. Assim, acho que eu fiquei um meio ano trabalhando só nesse mapa para ver se ele saía. E ele deu certo. Aí, quando eu vi o resultado, eu digo, cara, dá para fazer o Atlas todo. Porque eu resolvi o problema mais difícil, então vamos fazer todo ele. E aí eu propus para eles, eu vou trabalhar no Atlas e vamos refazer do zero. Incluindo muito material. Por quê? Porque entre a edição de 2018 e o Atlas teve os 3 livros que eu publiquei. Para esses livros é uma pesquisa monstruosa que você faz. Pesquisa, então eu mesmo aprendi muito com a escrita dos livros. E isso tudo eu incorporei então para o Atlas, claro, de uma maneira mais resumida, né, porque senão ele viraria uma enciclopédia, né? Mas eu incluí esse material, eu incluí muita coisa no Atlas e fiz todas as ilustrações do zero de novo. E reescrevi o texto baseado nas novas informações e nos novos box e ilustrações para caber dentro. Então tinha coisa que eu tirei, tinha coisa que eu ajustei, porque a primazia é a da imagem, né? E o texto é o apoio. Então refiz do zero o Atlas e aí saiu essa criança que junta tudo, né? Ele junta. Dá um close ali na câmera, esse aqui tem um braço maior que o meu. Então ele junta Olha aí a qualidade. o designer, o diagramador, o ilustrador, o historiador, Passa o teólogo, uma o professor. Tá tudo junto. Tem até um mapa Tem dentro, aqui né? dentro. Vem aí um pôster com o pôster, mapa né? da época de Cristo. Muito. Mas é muito lindo o material. Parabéns. Parabéns, André. E André, quem compra um Atlas, ele tem uma visão, esse Atlas, no caso, ele tem uma visão panorâmica da Bíblia juntamente com os mapas, é isso, né? Isso, tem um resumo da Bíblia inteira e da história do Antigo Israel inteiro também. Porque é muito comum a gente terminar o estudo panorâmico da Bíblia com, no máximo, a queda de Jerusalém de 70. Né? Ali encerra assim, era apostólica, história bíblica e tal, a gente geralmente para por ali. Mas eu avanço até 135, que é a destruição definitiva de Jerusalém lá na Terceira Guerra dos Judeus com os Romanos. Né? Então eu incluo essa parte final histórica do ocaso do Antigo Israel, quando ele deixa de existir, e aí eu dou aquela abertura que acontece no Nós e a Bíblia, que diz, olha, a partir daqui temos o desenvolvimento, a partir do Antigo Israel, das duas grandes religiões, do judaísmo e do cristianismo. Né? Então, dessa mesma experiência do passado, que é uma experiência histórica e nacional, surgem duas grandes religiões. Né? Então, o Atlas ele abrange tudo isso, né? Desde a criação do mundo, né? o livro do Gênesis, e vai, então, até o final do Antigo Israel. Legal. André, a gente já entrando nos assuntos do Atlas, aí eu vi que ele vem dividido de uma progressão realmente do começo até o fim. Então, ele começa falando ali sobre... Tem uma palavra diferente no começo ali, como que é? Abre aí ele. Prolegômenos. Isso. Eu falei, cara, essa eu peguei do Paulo On, cara. Paulo On adora prolegômenos. E aí depois você já começa no princípio falando sobre a criação. E falando sobre a questão da criação, hoje é possível, através da localização bíblica, do cruzamento dos rios ali, que Gênesis fala, entender mais ou menos qual é a localização do Éden hoje? Ou onde ele estava localizado? Né? Eu não trabalho no meu Atlas com uma questão de localização do Éden. Eu faço uma localização da escrita do texto dentro do rio cultural antigo. E dentro do rio cultural antigo, nós temos uma noção de Mesopotâmia como este lugar de origem. Por isso a Bíblia cita ali, né, o rio Tigre, o Eufrates, e aí 2 outros livros, Quizon e Pison, que são não identificados. Não se faz a menor ideia do que são. Sim. Então, as pessoas, apenas no chute, vai se dizer, talvez seja o Nilo e o rio Indo, e aí pega, quer dizer, do Nilo ao Indo é simplesmente o mundo bíblico inteiro, né?
que envolve o Império Persa, que vai até o Indo, e envolve o Império do Egito no Ocidente. Então, assim, não é possível de você pegar, a partir dessa referência, olha, o Éden é aqui. Até porque a narrativa bíblica, eu vou por esse caminho, ele trabalha muito mais uma questão de Éden como sendo um templo da presença divina no mundo. Então eu vou trabalhar muito essa questão cultural dos povos antigos e religiosa e como isso está em diálogo com a Bíblia. Né? Então a história bíblica como um todo, ela começa com Deus presente no mundo, né? E o Éden é essa demonstração, esse templo, esse lugar em que o céu e a terra se encontram, em que o divino vem e se faz presente no mundo, e onde ele é adorado e fazendo parte da vida humana. Aí o rompimento, e esse rompimento significa então essa espécie de ausência, né, do ser humano separado e rasgado de Deus. E ele conclui com um retorno de Deus para o mundo e um novo céu e nova terra. Né? Então eu trabalho muito mais nesse sentido, que trabalha os elementos literários do texto e a maneira como ele trabalha mais metaforicamente, simbolicamente, do que dizer, não, cravar geograficamente é aqui. Que realmente é um local, né? Do que um local propriamente dito. Então você não vai encontrar assim, o lugar do Éden. Né? Ele, aliás, é uma ousadia absoluta qualquer Atlas querer fazer isso. Esses dias eu estava vendo, inclusive, um vídeo do YouTube, TikTok, sei lá onde era, alguma rede social, dizendo que agora eles encontraram que esses dois rios que não são identificados estão lá na Antártida. Pois é, então. Aí ficou maior ainda. Aí viu mais ainda. Aí é o mundo inteiro, né? Mas nem não é nem a janela da história bíblica mais. Piorou mais ainda, agora que não acha mais nada. Depois o Atlas continua falando sobre a história, geografia e tal, e ele entra na história de Abraão também, dos povos mesopotâmicos. Antes de Abraão ser chamado, que tipo de sociedade ele estava envolvido? Que sociedade era essa da Mesopotâmia ali? Como que era esse povo caldeu? Então, você tem essas sociedades orientais. Porque o que acontece de diferente nesse mundo caldeu, mesopotâmico ali, é uma coisa que a gente chama da invenção das cidades. Eles têm realmente grandes metrópoles ali, que estão todas em função ao redor dos rios. Né? E existe uma presença muito grande uma religiosidade encravada nesses lugares. Né? Então, o templo com a divindade ali do lado do palácio do rei, às vezes, geralmente até cumprindo funções políticas, embora o mundo antigo não tenha uma separação de política e religião e privado e público, nada disso existe na antiguidade. Né? Mas é uma sociedade extremamente urbanizada, ao redor desses rios da Mesopotâmia. E aí é interessante o contraste de Abraão, porque ele é chamado a sair desse lugar e virar um peregrino. Né? E já aí a gente vê umas certas relações teológicas, né? Porque a Bíblia apresenta uma explicação e uma narrativa que é teológica. Esse é o principal fator literário da Bíblia. A Bíblia ela apresenta uma história, mas é uma história que tem um fundo teológico. É a ação de Deus na história. E ali a gente já percebe que nessa narrativa está subjacente outra coisa. Né? Este é um Deus que peregrina com o seu povo. Né? Ele não é o Deus fixo da cidade, não é o Deus subordinado a uma monarquia, mas é um Deus que está guiando o seu povo a algum destino, a algo que ele está fazendo. Então existe uma simbólica maravilhosa assim, na maneira como a Bíblia está apresentando essa história, que reflete muito daquilo que a gente vai viver depois. Né? E era uma sociedade totalmente idólatra, né? Que não conhecia sim. Deus. Exatamente, a gente está falando de uma sociedade politeísta, né, com vários sentidos, em que há uma noção de simbiose com o humano e o divino. Isso é interessante. Né? Eu vou dando essas pinçadas assim, que está também nos outros livros, mas eu vou trazendo para o Atlas e mostrando isso, nessa noção de simbiose em que você tem uma espécie de acordo com o divino. Então eu faço sacrifício ao divino para receber algo. Então, para ter uma vida tranquila, para ter uma vida livre das pragas, para ter, né, vitória contra os inimigos. Então, essa relação simbiótica em que eu dou algo para o divino, eu alimento ele de certa maneira, com adoração, às vezes literalmente com alimentos, né, que são servidos no templo, né, do banquete dos deuses, e ao mesmo tempo ele me devolve, né, essa adoração e essa força que eu empresto para ele me devolve com benefício. E a Bíblia apresenta o que daí?
ela apresenta não há simbiose. Deus cria um mundo apenas por um ato de amor. Ele quer. É um ato desnecessário, inclusive, porque Deus não precisa de nada. A própria relação do Éden, é interessante que existem os paraísos nessas religiões, na Mesopotâmia principalmente, muitos paraísos. A ideia, por isso que esse vínculo com a história do Éden é muito interessante, porque o paraíso, ele é o lugar em que o divino habita no meio do humano. Né? Eles tinham do lado dos templos esses paraísos, que eram jardins botânicos, com zoológico, às vezes até lugares com animais selvagens que o rei caçava. Então esse paraíso é o lugar da habitação do divino. E aí quando você chega lá na narrativa bíblica e aparece um Éden, tem que acender uma luz. Cara, ele está falando de paraíso, que é o lugar que o divino habita no meio do humano. Só que nesse paraíso, os humanos cultivam as árvores e as plantas e tudo mais para alimento do divino. O divino se alimenta disso tudo. Na Bíblia não, é alimento para o humano. Esse é o lugar. Então Deus é a fonte da vida e da alimentação, enquanto que o humano apenas adora a Deus como uma devolução. Ele não tem nada que ele possa fazer em termos de adoração para cobrar algo ou receber algo de Deus. Deus é absolutamente gracioso nessa história bíblica.